E amém, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus, né? Estamos nesse propósito. Eu quero dizer que só pelo fato de você estar aqui, que você é um vencedor. A palavra tem entrado dentro do seu coração e isso já tem sido bênção para a sua vida, eu creio nisso. Nós estamos então falando a respeito da igreja de Tiatira, né? Estamos aqui falando a respeito da igreja de Tiatira e você já aprendeu bastante sobre ela. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, é só você voltar 2 vídeos para trás que você vai começar a ouvir a palavra sobre a igreja de Tiatira. E se você quer saber mais ainda sobre as igrejas e sobre o poder do Espírito Santo, então você pode voltar um pouquinho e começar então aí uns 5, 6 vídeos. Quando a gente começa a falar das igrejas, a gente começa a falar a respeito da visão que João teve de Jesus na ilha de Patmos, que é o início do livro do Apocalipse. Então João estava lá e ele ouviu uma voz que dizia para ele: pega e escreve para as igrejas aquilo que eu vou te dizer. Quando ele olhou para trás, ele viu o próprio Jesus e ele descreve Jesus assim como os pés dele brilhando muito como um espelho, né, como um bronze reluzente, com olhos como de fogo, um cinturão de ouro, e dizendo para ele assim: pegue e escreva o que eu tenho para 7 igrejas. E na mão dele estava 7 estrelas, que cada estrela simboliza os pastores, que são os anjos da igreja. Por que estrela? Porque a estrela antigamente era usado na navegação para mostrar o caminho que os navegantes deveriam ter. Então a estrela ilumina, a estrela é o sinal no meio da escuridão, a estrela está acima, né, com o maior contato, é ela que emana a luz também. Então os pastores como a estrela, como o anjo da igreja. E ali também diante de Jesus ele andava sobre 7 castiçais de ouro. O castiçal era uma ferramenta comum na época para trazer luz. Então era uma lamparina com 7 braços, né? Cada braço colocava o óleo e o óleo então com um pavio iluminava. Então significava que a igreja era como a luz do mundo, né? Então as estrelas como os pastores que guiavam a igreja, que por sua vez estando aqui na terra, né, os pastores com contato sendo aqueles que representam o próprio Senhor, então aqui na terra então as igrejas sendo a própria luz, seguindo a direção de Deus através da vida dos pastores, porque os pastores estavam na mão de Deus. E ele também vê o Senhor Jesus, e diante dele também havia 7 tochas. 7 tochas representando 7 Espíritos de Deus. Na verdade o Espírito de Deus é um só, mas ali era o atributo do Espírito Santo. O Espírito do Senhor que dá sabedoria, que traz conselho, que traz força, enfim, né, que dá entendimento. Então, para cada igreja, Jesus mandou escrever uma carta para o seu pastor, para o pastor comunicar à igreja que ela estaria vivendo algo ali. E, por sua vez, os pastores iriam mostrar para a igreja qual seria a vontade de Deus. Então, por exemplo, a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava morna e produzia ânsia em Jesus, né? Não era uma igreja agradável, né? Tipo assim, um sorvete gelado ou um café quente. Não, era tipo assim um café morno, era tipo assim um sorvete morno, era tipo assim uma comida morna, né? Então produzia ânsia por causa das suas obras, dos seus feitos e daquilo que ela tolerava. Aí você pega, por exemplo, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes aparentemente viva, mas estava morta, né? E aí você pega, por exemplo, a igreja de Tiatira, uma igreja que nós estamos estudando agora, mas é uma igreja que aceitava Jezabel. Quem que era Jezabel? Jezabel, as falsas doutrinas, né? Aceitava o mundo dentro da igreja. E essas palavras de Jesus era para quê? Era para chamar atenção e para que a igreja então ela voltasse para o caminho correto. O apelo para todas as igrejas era o arrependimento. E através do Espírito Santo é que essas igrejas seriam capacitadas para isso. Então, nós entendemos que o Espírito Santo iria agir em cada igreja. Então, por exemplo, na igreja de Laodiceia nós estudamos que o Espírito do Senhor agiria sobre ela.
Na igreja de Sardes, que o espírito que trazia sabedoria agiria sobre ela, porque a igreja precisava de sabedoria, enquanto Laodiceia precisava então voltar-se na posição de servo, porque ela era muito egocêntrica. E agora, Tiátira, então, ela precisa de entendimento. Por quê? Porque dentro dela ela mantinha pessoas que traziam mundanismo dentro da igreja, que aceitava, por exemplo, o sexo fora do casamento, a prostituição, que aceitava as outras coisas. Não que ela deveria excluir as pessoas, não, mas ela deveria pregar que aquilo era errado e desagradava a Deus, e ela aceitava isso. Então, quando o Senhor Jesus aparece para João e manda ele escrever para Tiátira, ele fala, olha, aquele que escreve é o Filho de Deus. Quer dizer, por que Filho de Deus? Porque aonde Tiátira estava localizada era um lugar de idolatria, aonde se fabricava muita idolatria com bronze, com metais. E aí então ela fabricava muitos, era dedicado aos filhos dos deuses. Então era comum ali, né, por causa que a influência grega era muito grande, então era comum que existisse a idolatria, como existe hoje no Brasil também a idolatria de santos, né, de imagens, mas ali era onde era fabricado boa parte dessa idolatria. Então ele diz, eu tenho olhos de fogo, ou seja, eu sou como o fogo que vocês usam para derreter um metal, e eu tenho os pés de bronze, ou seja, eu sou aquele que enxerga além daquilo que vocês podem ver no bronze espelhado. Por quê? Porque eles pegavam o bronze, poliam o bronze e faziam um bronze de espelho. Então ele dizia assim, vocês olham no espelho de bronze e olham vocês mesmos, mas os meus olhos de fogo enxergam dentro de vocês. E ele elogia esta igreja e fala, eu conheço as tuas obras, eu sei do teu amor, da tua fé, do teu serviço, da tua perseverança, e eu sei que você já aumentou tudo isso, já faz mais do que antes. Então ela é elogiada, né? Por exemplo, você tem orfanatos, você tem escolas, você cuida dos pobres, você faz boas ações, mas infelizmente você está presa nisso. Você está presa na sua riqueza, você está presa na sua prosperidade e você está presa nas suas obras. Por isso então você relaxou e agora você aceita que as pessoas fiquem aí dentro se prostituindo. E Jesus foi bem claro quando ele disse, né? Olha, eu sou contra você em uma coisa, apesar de você ser bom nessas coisas, lembrando que a igreja continuava sendo igreja. E que se fosse o arrebatamento naquele momento, alguns subiriam e outros ficariam, porque existia dentro daquela igreja pessoas sérias. Porém, existiam dentro daquelas pessoas, pessoas como Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi a esposa de Acabe, que viveu há 9 séculos antes de Cristo, daquele momento. E Acabe, ele foi rei de Israel e ele se desviou e ele arrumou essa mulher, mas não era qualquer mulher, ela era sacerdotisa do templo de Baal. E no templo de Baal, essas mulheres ficavam o tempo todo ali oferecendo o seu corpo como sacrifício para Baal, se prostituindo com os homens, porque a crença era que os homens que se prostituíssem com as sacerdotisas, com as profetisas de Baal, então eles teriam boas colheitas e seriam bem-sucedidos. E na verdade o que aconteceu? Ela matou todos os profetas do Deus vivo, né? Nem todos, né? Porque o Senhor ainda guardou os 7.000 naquela época, e instituiu altares. Altares eram pênis de homens, né? Eles eram colocados ali em vários pontos de Israel para ser sacrificado animais, para adorar a Baal. E o povo foi levado à prostituição. Então essa mulher fez tudo isso até que trouxe a ira de Deus para o povo, né? Elias disse que não ia chover durante 3 anos e meio, etc. e tal, e fez o sacrifício, orou, caiu o fogo do céu. Diante disso ele matou mais de 400 profetas de Baal. Ele desestruturou a idolatria dentro de Israel. Então, cada igreja representa um momento em que a igreja real de Cristo está passando aqui na Terra. E as 7 igrejas, ela representa este momento do nascimento da igreja primitiva até hoje. Então, cada igreja tem a sua fase do ponto de vista histórico que já viveu. Essa daqui, por exemplo, Tiátira, os teólogos acreditam que
foi justamente a fase da Igreja Católica, do ápice da Igreja Católica, que ela então viveu isso. E hoje ela não desapareceu. Hoje nós vivemos as 7 fases da igreja sobre a terra, porque Cristo está voltando. Então nós vivemos a fase da igreja de Filadélfia, a fase da igreja de Tiatira, a fase da igreja de Sardes, a fase da igreja de Laodiceia. Cada um de um jeito. Um é morno, precisa se arrepender. O outro é morto, precisa se arrepender. O outro traz o mundo para dentro da igreja, precisa se arrepender. E assim por diante. A única igreja que era pura, imaculada, foi a igreja de Filadélfia. Esses são os crentes vencedores, que nós vamos estudar depois, né? Esses são os crentes vencedores. Então, aqueles que reinarão com Cristo. E aqueles que venceram também dentro dessas igrejas. Porque para cada igreja, o Senhor Jesus faz um apelo para mudança. Que cada uma deveria ter um apelo de mudança. Então, o espírito que precisava se manifestar em Tiatira era o espírito do entendimento. Por quê? Porque eles não conseguiam ver além de si mesmos. Lembra do bronze reluzente? O espelho, eles olhavam para si mesmos. Não conseguiam ver além de si mesmos. Então eles deveriam permitir que a visão do Senhor Jesus, que são olhos de fogo, penetrasse e que eles pudessem ter o espírito de entendimento. Só que o que Jesus estava fazendo ali com eles? Estavam trazendo a revelação, porque até então eles não sabiam. Eles olhavam para as cestas básicas que eles estavam distribuindo e estava tudo bem. Eles olhavam para a limpeza da igreja que estavam fazendo, estava tudo bem. Eles olhavam porque eles tiravam os mendigos da rua e estava tudo bem. Eles olhavam para aquilo que eles faziam, para os atos de justiça que eles faziam, e por isso para eles estavam tudo bem. Para a oferta que eles davam, para os dízimos que eles davam, mas ali dentro haviam pessoas com o espírito de Jezabel, como Jezabel, que fazia que o povo se prostituísse. Então, por exemplo, a igreja é linda, é maravilhosa, as pessoas são bonitas, são bem vestidas, é uma igreja rica, né? Ali produzia-se a cor púrpura, que era usada por reis, por sacerdotes, pelas pessoas muito poderosas. Então, como era produção interna, de repente alguém chegava lá com um detalhe de púrpura, porque o ouro era comum, né? O bronze era comum, a tinta era mais valiosa que o ouro naquela época, da produção da cor púrpura, porque ela era muito difícil de ser feita, apenas reis tinham. Então a igreja talvez tinha detalhes nessa cor. Mas aí então o Senhor Jesus diz: olha, vocês toleram a prostituição, vocês toleram o erro, vocês toleram e vocês não pregam a respeito disso, vocês toleram. Então ele não está falando que tolera as pessoas, mas tolera aquilo que as pessoas fazem. E tolerava algumas pessoas que eram permitidas que ensinassem isso. Dentro da igreja existiam pessoas que quando iriam pregar falavam assim: olha, não tem problema não, você pode fazer sexo lá com a sacerdotisa, olha, não é bem assim, você é livre. Então as pessoas tinham uma vida dupla, podemos dizer assim. E era isso que o Senhor Jesus estava dizendo, que se ela não se arrependesse, iria realmente tocar na vida dessas pessoas que ensinavam heresia dentro da igreja. Permitiam, dizendo que eles poderiam se prostituir, poderiam adorar outros deuses. E hoje, por exemplo, como as pessoas falando, é normal você olhar pornografia, é normal você ter sexo fora do casamento, é normal você ter uma vida, você ir na igreja e estar em barzinhos e estar em carnaval. Isso é normal, né? Não é isso que acontece? Para que tem a quarta-feira de cinzas, né? A pessoa vai lá, pula o carnaval, depois vai se purificar. Quer dizer, é normal, vai lá, meu filho, faz o que a sua carne manda, depois vocês vêm aqui que Jesus perdoa você. Então, existe o perdão? Existe, mas quando é intencional, isso demonstra que a pessoa não tem uma conversão real. Porque o nosso pecado não é intencional. O pecado daquele que nasce de novo não é intencional. Ele não peca assim, tipo, planejando o pecado. Ele peca na resistência. Tá na guerra, ele leva um tiro, mas ele se protege. Faz tudo para se proteger. Mas ocasionalmente nós caímos no erro porque somos fracos. Mas aí nós nos chegamos diante de Cristo e nos limpamos, né? Então a Bíblia diz bem claro aqui, e é inclusive o maior texto, né, a maior
carta é para a igreja de Tiatira. Então, se Jezabel não se arrependesse, ou seja, se essas pessoas que ensinam essas coisas não parassem e voltassem para trás, então o Senhor viria contra elas. Viria contra essas pessoas que estavam ensinando isso. Jezabel, da forma real, esposa de Acabe, foi o próprio Senhor que a matou. Ela caiu de cima do palácio, se matou lá no chão, lá, se arrebentou e os cães comeram a sua carne. Então, o próprio Senhor trata com as pessoas que ensinam heresias dentro da igreja, que trazem um mundo para dentro da igreja. Né? O mundo não é a cor da parede, o mundo não é a luz. O mundo, é aí que está o diabo que engana, né? O mundo não é a luz, o mundo não é a cor da parede, o mundo não é se é o nome da igreja grafitado, o mundo não é se a pessoa ela tá lá, ela veio do mundo com uma tatuagem. O mundo não é isso. O mundo é o comportamento. O mundo que ela fala aqui realmente é a prática do erro, do pecado. A pessoa está na igreja praticando a prostituição, porque ela é ensinada a isso. Então é isso que o Senhor tinha contra a igreja. E ele diz assim: e aos demais que estão em Tiatira, ou seja, aqueles que não são de Jezabel, aqueles que não têm o espírito de Jezabel, mas é um povo meu, mas seguem a doutrina dela e não aprenderam, né? E não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Ou seja, eram membros da igreja que ouviam, mas não concordavam. E realmente, o Senhor Jesus usa uma palavra aqui que para você ver o quanto essa igreja estava corrompida. Essas pessoas falavam a respeito dos profundos segredos de Satanás, ou seja, os mistérios. Aqueles que ensinavam, eles misturavam também o misticismo dentro da igreja. Né? Como hoje, por exemplo, transe, como hoje, por exemplo, profecias que não existem hoje. Por exemplo, o espírito de adivinhamento, adivinhar a placa do carro da pessoa. Falar do passado apenas, mas sem sem uma palavra de conforto. Porque, veja bem, talvez você vá num lugar e você acha que porque esse lugar é uma igreja, existem lá as pessoas que são profetas. E algumas são profetas do diabo. A pessoa chega para você e revela o seu pecado, revela o seu passado, revela o que aconteceu, mas ela não pode revelar aquilo que vai acontecer. Ela não traz uma palavra de mudança, de conforto. Ela só revela o que aconteceu e só revela o passado. Então é necessário você ter muito cuidado com essas palavras de revelação e os mistérios. Porque em Deus não há mistério. Em Deus não há dúvida. Porque o mistério, ele deixa dúvida. Então você precisa tomar cuidado, porque existem pessoas que podem estar dentro da nossa igreja, que ora por você e fala: eu não sei o que é, eu não sei o que vai acontecer, é um mistério, mas eu sei que Deus vai fazer. Irmão, sai fora disso. Por quê? Porque Jesus disse aqui que o espírito de Jezabel, ele prega o mistério de Satanás. Em Deus não há mistério. A palavra revelação já vem de revelar. Você pega um filme e o revela. Então, quando o Senhor vai usar alguém com espírito de entendimento ou de conhecimento para ministrar na sua vida, daquilo não vai ficar dúvida. Será que é isso? Será que é aquilo outro? E eu vejo pessoas mudando a vida por causa de palavras de profetas. Mudando profissões, e você tem que tomar cuidado, porque toda a palavra de um profeta de Deus é baseado na palavra de Deus, e não fica dúvida. E eu digo uma coisa para você também, sabe? Deus não é aquele que vem e manda você fazer algo detalhadamente, não, porque Ele espera que nós ouvimos a voz do Espírito Santo e venhamos agir pela fé.
Então cuidado quando as pessoas falam assim para você, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, dizendo que é Deus na sua vida. Porque existem muitas pessoas que pregam o mistério de Deus, mas Deus não tem mistério. Você pode ver que a Igreja Católica é cheia de mistério. É mistério disso, é mistério daquilo outro. Mas aquele que está em Cristo não tem mistério. Então, cuidado para você não viver uma vida de mistério. E toda hora você não sabe o que você está vivendo. Então você não vive pela fé. Você vive pelo mistério que as pessoas falam, pelo aquilo que as pessoas profetizam na sua vida, por aquilo que Então não. Muitas pessoas profetizaram na minha vida. Muitas pessoas profetizam na minha vida. Mas eu ouço e retenho bem. E o Espírito Santo que está em mim, porque eu sei que eu tenho o Espírito Santo, testifica com outro Espírito, porque a Bíblia diz provai os Espíritos. E eu percebo se aquele Espírito é de Deus ou não. E tudo que a pessoa fala assim, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, quando a pessoa profetiza na minha vida, eu, sinceramente, espero em Deus. Às vezes eu até esqueço. Por quê? Porque se vai acontecer, meu amigo, vai acontecer. Eu não preciso fazer nada, não é verdade? Porque vai acontecer. Pastor, mas o senhor é muito cético. Pastor, não, eu vivo pela fé. E se Deus pede para que nós venhamos viver pela fé, nós não... A única coisa que está escrito que vai acontecer é na Bíblia. E já aconteceu tudo, não tem mais nada para acontecer. Apenas o arrebatamento. Todas as profecias foram completas. E subindo o arrebatamento já as últimas páginas, né, as últimas palavras do livro de Apocalipse, e acabou, já era. Então o que você precisa fazer? Você precisa então compreender que não há mistério. Não há mistério. O único mistério foi revelado, que é Cristo. Então eu quero estar orando com você neste momento, mas antes, apenas salientar aqui que o texto fala também, né? Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. É o que nós temos, né? O que você tem que se apegar com firmeza? É Cristo, é a palavra, é a fé, é o amor, é aquilo que Jesus Cristo falou ali em cima, né? Continue com as boas obras, deixe essas heresias, né? Apeguem-se, né, com firmeza, porque ele não vai colocar outra carga sobre vocês. Existem muitas pessoas que têm carga, a carga do ministério, a carga da profecia, porque Deus falou, Tem gente que vem falar comigo que recebeu uma profecia há 10 anos, porque há 10 anos eu recebi esta profecia, tal. Minha amiga, você tem a Bíblia na mão, que já foi profetizado há 2.000 anos, há 5.000 anos. Se apegue nisso, não se apegue nas profecias, se apegue na sua fé. Não há mistério. E aí ele diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Olha, o que vencer e o que fizer a minha vontade até o fim. Não é que vai para o céu. Todos são salvos. Mas ele dá aqui uma outra recompensa. Ele diz, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com o cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Então eu quero dizer uma coisa para você. Apenas o Espírito de Deus pode dar entendimento para que você faça a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não é um mistério, e muito menos ela não é algo que nós fazemos por nós. A vontade de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. A vontade de Deus, ela é inspirada pelo Senhor. Então você busca esse Espírito de Deus e ele te dá entendimento. É o que aquela igreja precisava, de entendimento para perceber que ela estava sendo enganada, de entendimento para ter coragem para colocar essas pessoas para se arrependerem, para mudarem, ou o próprio Deus trataria com ela. Em nenhum momento o pastor é indicado para excluir essas pessoas da igreja e nem para deixá-las de lado, mas para exortá-las ao arrependimento. E nem o pastor não é em nenhum momento falado para arrancar essas pessoas. O próprio Deus faria elas adoecerem e morrerem. Isso lembra do joio e do trigo, né?
que o Senhor Jesus nos ensinou e disse para não arrancarmos o joio juntamente, arrancarmos o joio, porque senão arrancaremos juntamente o trigo junto com o joio. Mas aqui ele fala que ele vai fazer adoecer o joio, ou seja, adoecer aquele que dissemina o problema dentro da igreja. Então não somos nós que arrancamos, mas é o próprio Espírito Santo que trabalha na vida dessas pessoas. Ou elas se arrependem, ou elas morrem. Mas em nenhum momento o pastor ou a igreja deve excluir, mesmo a pessoa sendo Jezabel, mesmo a pessoa sendo uma profetisa do diabo, ensinando a mentira e profetizando a mentira dentro da igreja e trazendo as pessoas para dentro para isso. Houve uma época em que era comum, assim como ia benzer na benzedeira, ia orar na casa lá da irmãzinha, e a irmã profetizava. Quer dizer, hoje isso acabou, graças a Deus. Mas ainda continua o espírito mundano dentro de algumas igrejas. E o Senhor fala a respeito disso. Então, apenas o espírito de entendimento é que pode mudar isso. Pastor, como eu faço para ter esse espírito? Você tem que buscar leitura da palavra, louvor, adoração, oração, dedicação. E pedir para o Senhor, Senhor, me dá entendimento para que eu possa ver o que os meus olhos não podem ver, porque os teus olhos são como olhos de fogo e podem enxergar no fundo e no íntimo, mas eu vejo apenas como eu vejo na frente de um espelho, eu vejo apenas a mim mesmo. Então, a partir desse momento, o Senhor vem e age poderosamente na sua vida, tá bom? Vamos orar então, glória a Deus por isso. Está chegando a nossa campanha, está aí já, né? 28, 29 e 30, vamos estar aqui empenhados em receber o Espírito Santo e ver as manifestações do Espírito Santo. Com certeza será poder e grande glória da parte de Deus. E eu quero estar com você, eu quero orar com você, eu quero pedir que você convide as pessoas, eu quero que você já esteja grávido disso, engravide disso, viva isso, esteja vivendo isso, esteja se alimentando disso, porque com certeza o Senhor fará grandes coisas em nossa vida, tá bom? Vamos orar então em nome de Jesus. Espírito Santo, nesse momento nós oramos, Senhor, para que nós possamos receber o discernimento, o entendimento. Oramos para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós sabemos que precisamos de Ti, necessitamos da Tua força e do Teu querer sobre a nossa vida. Espírito de Deus, trabalha poderosamente em nossos corações, porque necessitamos do Teu poder e do Teu amor em nossas vidas. Meu Deus, enche cada um com o Teu poder e glória, e que eles possam ser ministros da palavra. É isso que nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir para você curtir, aperta aí o curtir e compartilhar este vídeo, tá bom? Para que mais pessoas possam estar assistindo juntamente conosco. E não se esqueça de estarmos juntos aí, 28, 29 e 30. Traga o maior número de pessoas com você, que vai ser uma bênção. Deus abençoe, graça e paz, e até lá.